Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show where you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it slow. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Waiting for you in the morning. Leave without giving a warning. Leave without giving a. Every time say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't let it slow. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. If you're waiting for you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Waiting for you in the morning. Leave without giving a warning. Leave without giving a. Every time say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't ever go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Buenas noites, buenas noites. Cadê o resto do povo? Bora, bora. Buenas noites. Buenas noites, Teteuzinho, Joelma, Jennifer, Filipão, Luiz, Junião, Clarissa. Bem-vinda, Clarissa. Ícaro. Eu elogiei, ela sai, é uma capivara mesmo. Andrezão, abre a câmera, meu bem, fica à vontade. Só ouvindo o seu áudio. Aê! Galera, para quem não conhece, André Rodrigues é o melhor contador de Brasília e em torno, dono do maior escritório de contabilidade do Valparaíso, meu contador pessoal e empresarial, cara fantástico, e vai ministrar uma mega aula para vocês, enquanto eu vou mandar mensagem para umas capivaras que ainda não entraram. André, se apresenta, fica à vontade. Pessoal que for aparecendo aqui, eu vou adicionando eles aqui, junto com o Luiz, e vou buscar ali uns Pokémon. Fica à vontade aí, que a aula é sua, a rocha. Fala, pessoal, boa noite. Todo mundo escutando? Boa noite. Boa noite, André. Estou escutando. Clarissa, Francisco, Luiz Antônio, Ícaro, Felipe. Só o ouro. Bateu, Joel. Tem uma galera também que eu chamei, que tá entrando também. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Pode arrochar. Só um instante. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, estão vendo a tela direitinho. Sim. Mas tá de forma aumentada? Não, tá aparecendo toda a sequência de slide. Isso. Perfeito. E agora? Tá carregando. Você parou de compartilhar. Aí agora parou de compartilhar, Andrezão. Voltou. Aí, agora foi. Pronto, pode arrochar. Pessoal, muito boa noite a todos. Estou aqui com os slides. A gente vai estar falando um pouco na aula aqui do Siga Learning. Primeiramente, agradecer ao Júnior aí pelo convite, tá? Júnior, por acreditar aí no nosso potencial, no nosso desenvolvimento do escritório. Muito feliz de estar aqui, podendo somar aqui com o pessoal. Qualquer dúvida, pessoal, se estiverem, pode levantar a mãozinha aqui. Eu estou com o computador aqui de um lado, a tela do outro, para ajudar na apresentação. O Matheus aí está levantando a mão. Não, tava arrumando a iluminação aqui. Tá certo. Então, assim, a gente vai estar falando hoje, pessoal, sobre finanças empresariais, com ênfase nas finanças pessoais. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer algo que vocês quiserem tirar na hora, que eu possa ajudar, vocês podem falar, tá? Esse é o meu escritório. Nosso site, nosso e-mail, nosso telefone, o meu celular privado, o Instagram pessoal também, o Instagram da contabilidade. Quem tiver alguma dúvida, pode nos entrar em contato, tá? Mas para estar dando início, eu vou me apresentar aqui. Quem está falando, quem está
quem está organizando isso, né? Eu sou contador, meu nome é André Rodrigues, eu sou empresário contábil, consultor empresarial e educador financeiro, dou aulas de forma online, presencial para vários lugares, membro do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, com o intuito de unir a classe contábil em defesa da parte de empreendedorismo, dos jovens empresários, na parte de juntar todos os contadores da região, a parte em relação à nação, né? Então a gente está sempre se reunindo todo mês. A gente estava debatendo, inclusive, na Associação Comercial Nacional, mês retrasado, sobre a escala 6 por 1. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Tá em alta. A gente se reúne juntamente com o Conselho Federal, juntamente com associações comerciais, para estar falando e melhorando aí o que os senadores e os deputados têm aprovado. Então, a nossa voz é bastante ativa lá dentro. Tenho uma graduação de contabilidade, pós-graduações em direito tributário, controladoria, e estou finalizando meu mestrado pela Universidade de Brasília. E sou palestrante também, igual estou fazendo aqui, sobre finanças, negócios, controle de negócios, crescimento empresarial na parte tanto financeira, tanto operacional. E também sou convidado aí direto pela TV Anguera para dar notícias ao público em geral sobre contabilidade, sobre finanças, sobre contas do início do ano, imposto de renda, temas básicos para que possa ajudar a população. Certo? Alguma dúvida? Vamos seguir aqui, né? Qual que é a nossa agenda hoje, pessoal, para a gente entender? A gente vai estar dando início numa leve introdução. A gente vai estar falando um pouco da importância das finanças empresariais, a importância da organização financeira pessoal, as diferenças e conexões entre finanças empresariais e pessoais e algumas práticas e ferramentas sobre gestão financeira. Às vezes a gente bagunça muito essa parte de organização de finanças empresariais, principalmente para quem está em empresa, tá? Acho que todo mundo aqui deve ter empresa, né? Se não tiver, vocês podem falar. Júnior, mete brasa aí. Todo mundo aqui tem empresa, quem não tem tá abrindo, e você esqueceu de falar que ele tem mestrado na UNB, tá, gente? Falta só apresentar. Mestrado. Ah, meu Deus. O cara é bruto, velho. E a gente vai estar falando sobre essa agenda, cara. Assim, vamos tentar enxugar o máximo que a gente pode em uma hora, que é um tema assim muito agressivo, com muitas informações, muita técnica, muita prática. Se fosse presencial, a gente estaria fazendo algumas brincadeiras, algum network em relação para ver como é que está a gestão financeira de cada um, mas a gente vai tentar enxugar o máximo que a gente pode aqui para levar conhecimento para todos vocês, certo? O escritório tem 32 anos de mercado, a gente já está com sede própria aqui em Valparaíso de Goiás. A gente tem um ponto de atendimento em São Sebastião, todo mundo deve conhecer também. E uma filial em São Paulo, a gente já está atendendo 7 estados e trabalhamos com indústrias em geral, tá, pessoal? E comércios, varejistas, prestadores de serviços, médicos, advogados, dentistas. Tem um departamento para cada público lá dentro do escritório e a gente faz uma contabilidade bem consultiva, trazendo soluções reais aos empreendedores que estão ao nosso lado lá. A gente tem também encontros empresariais todo mês, onde que a gente favorece muito o network, favorece muitas conexões. Todo mês a gente traz temas importantes e dentro desses temas que a gente faz, cara, é incrível lá, já saiu até sociedade, parcerias, clientes. Então, o poder do network e da presença mesmo, da pessoas estarem se relacionando, a gente preza muito, e é um diferencial que a gente traz. São 2 ou 3 escritórios no máximo no Centro-Oeste que faz esse tipo de trabalho. Um deles somos os nossos. A gente já tem várias premiações, vários títulos nessa parte de juntar empresários, atender vários estados. Então a gente já está bastante à frente na parte de contabilidade. Então a gente atende MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, faz consultoria para quem está abrindo. Então é bastante relevante esse tema que a gente está trazendo hoje sobre encontro empresarial e a parte financeira, junto com as empresas, junto com as pessoas físicas. Certo? Podemos dar início? Osana, o pessoal está entrando aí, né? Pode ser.
Vamos Pode tocando, ser. né? Mas vamos lá, pessoal. Cara, por que que a gente vai estar falando dessa parte de finanças empresariais e finanças pessoais? Qual a importância? Por que que é importante a gente entender as finanças pessoais? Qual o impacto das finanças pessoais na vida profissional nos negócios? E muita gente, quando a gente debate isso, os nossos clientes, no início, né, é um tema chato. É um tema que o pessoal, mas meu Deus, vai entrar em finanças pessoais, vai entrar nas minhas contas, vai entrar nas minhas receitas da empresa, mas é algo que a gente não tem como deixar de debater, né? As finanças do nosso negócio, as finanças da nossa casa, né? O nosso dia a dia, o nosso salário, o nosso prolabore, as despesas, é algo que está em todo o tempo do nosso dia a dia, sonhos, objetivos, metas. A gente fala o tempo todo sobre controle, organização do dia a dia, seja na nossa casa, seja na nossa empresa. É algo que a gente, quando a gente age com a verdade, a gente mostra transparência para nós mesmos, a gente consegue ter segurança, a gente consegue trazer tranquilidade, a gente consegue ter tomada de decisões mais conscientes do que a gente vai fazer. A gente consegue trabalhar quando a gente tem um fluxo de caixa muito bem transparente, a gente consegue ter redução de endividamento, né, que é bastante importante. Tem muitas famílias aí hoje, eu digo muito isso, as famílias brasileiras que têm um nível de endividamento absurdo e não se coloca isso no papel e, consequentemente, quando se tem negócio, leva-se todas essas despesas, esses prejuízos para os negócios, né? E isso pode gerar até em falência. Não existe pessoa, a gente vê grandes empresários aí que têm grandes empresas ou que também têm pequenas empresas, mas não tem planejamento de metas pessoais, não sabem onde que quer chegar, não sabem se quer comprar uma casa, qual o sonho, qual o objetivo, não tem uma organização financeira e, consequentemente, não tem um desenvolvimento de hábitos saudáveis, né? Quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente não tem um controle do quanto a gente recebe, não tem um controle de quanto a gente gasta, não sabe para onde que a gente quer ir, para onde que a gente quer chegar, e quando a gente não sabe nada disso, qualquer lugar serve, né? Então isso é algo ruim para os nossos negócios, para o nosso dia a dia. E para a gente estar dando início, eu quero falar um pouco o aumento da produtividade e concentração. A gente consegue se concentrar melhor no nosso trabalho, a gente consegue se concentrar melhor na nossa casa quando a gente tem uma transparência e produtividade, quando a gente está com as finanças organizadas. A gente tem menos problemas pessoais, né? Quem é casado aí, mais casado, sabe o que eu estou falando. Se a gente não tem organização financeira em casa, a gente tem problema com a esposa, a gente tem problema com os filhos, a gente tem. Porque tudo envolve finanças. E o principal, a gente não. Quando não tem separação de finanças pessoais e finanças empresariais, é o que o bicho pega, o ponto principal que eu vou trazer aqui nessa noite, é essa separação de finanças pessoais. Porque muitas vezes, quando a empresa está um pouco maior, pessoal, a gente consegue enxergar os sócios tendo prolabore. Prolabore, para quem não sabe, é o salário fixo do dono da empresa, muito bem desenhado, e com isso consegue estruturar melhor a empresa. Mas quando a empresa está iniciando, a gente vê como o dinheiro pessoal do sócio que está iniciando se junta, né? Junta o tempo todo. Pega dinheiro para pagar água, luz de casa, pega o dinheiro para pagar funcionário e vira um balaio de gato. A conta empresarial e pessoal é tudo misturada. E isso é normal quando a gente está iniciando um negócio. Mas quando a gente inicia um negócio sabendo que precisa se organizar, é o ponto crucial. Certo? Para a gente estar dando início, pessoal, eu vou falar um pouco de finanças empresariais e logo depois eu vou falar bastante das pessoais. Por que que eu vou frisar muito das finanças pessoais? É, a empresa, para existir, precisa de dono, precisa de sócios, e para existir a empresa, primeiro se organiza dentro da sua casa. O sócio que não organiza financeiramente dentro de casa, consequentemente, não organiza a sua empresa no dia a dia. Então, a importância das finanças pessoais, basicamente, é o conjunto de práticas financeiras utilizadas pelas empresas, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona esse conjunto de práticas para gerir seus recursos financeiros de maneiras eficientes, de maneiras mais corretas, né? Que não ter tanto trabalho. Onde que
gente já sabe que a empresa serve para maximizar lucros e minimizar riscos. Aonde que a empresa, quando tem esse poder de finanças empresariais muito organizada, existe o poder de decisão de captar, existe o poder de decisão de investir e administrar os recursos financeiros. Então, quando a empresa, para que a empresa serve, né? A empresa serve para captar recursos, para investir recursos e administrar recursos financeiros. Mas como que é feito isso? A gente vai estar falando aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, pode estar levantando a mão aí que pode falar, tá? Primeiramente, a empresa serve, pessoal, as finanças empresariais serve para maximização do valor da empresa. Aqui tem umas telinhas que está travando. Vocês estão, não, minha tela não está travando, certo? Para mim, travou bem pouquinho o áudio, mas deu para entender de boa. Tá Certo. tranquilo. A maximização do valor da empresa, pessoal, serve para aumentar o valor da empresa do mercado. Então, quando a empresa tem uma empresa organizada financeiramente, operacionalmente, a gente consegue maximizar o valor da empresa. Não é à toa que a gente vê grandes empresas sendo compradas por outras empresas, a Oi foi vendida para outras empresas, várias empresas fazendo juntando, né, o poder de compra, porque elas vão criando essa maximização do valor da empresa com o tempo. E com isso também, o outro objetivo principal das finanças empresariais serve para manutenção da liquidez. A empresa precisa garantir que terá dinheiro suficiente para honrar seus compromissos no curto prazo, como pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários, impostos, despesas, custos operacionais, e para isso serve a importância de ter um bom fluxo de caixa, um capital de giro muito organizado dentro da empresa. Também, quando a gente encontra aí o outro objetivo, é a redução de custos. Por que serve o fluxo de caixa bem estruturado? A gente consegue observar onde que estão os custos, onde estão as despesas, e a gente consegue entender onde que a gente precisa diminuir e aumentar a lucratividade do negócio. Primeiramente, e outro também, quarto ponto que eu trouxe para vocês é o controle do risco financeiro. Proteger o negócio contra variações econômicas. Isso são poucos empresários que pensam no seu negócio, né? Eu quero trazer como exemplo aí a pandemia. Quantas empresas foram fechadas porque não tinha controle financeiro, não tinha um controle aí de marketing, não estava no digital operando, vendendo mercadorias, vendendo produtos, não tinha um controle ou uma manutenção de liquidez se acontecesse algo, né? Então, os nossos clientes já têm essa ciência que antes de pandemia a gente já vem falando, já vem educando esses nossos clientes que precisa guardar recurso financeiro, a gente vai falar isso mais para frente, precisa se maximizar o valor da empresa, e para maximizar o valor da empresa precisa aumentar o valor do mercado e ter recurso em caixa, né? Caixa, todo mundo já deve ter escutado aí que caixa é poder. E também o objetivo da empresa é a captação de recursos. Uma empresa sem organização, sem uma contabilidade adequada, sem sair as certidões negativas, sem mostrar para o banco, para os investidores que tem poder de compra e que tem uma saúde financeira legal, não consegue fazer captação de recursos. Então, às vezes, a gente perde grandes oportunidades por não haver caixa, por não haver controle, e para isso que serve as finanças empresariais. E, consequentemente, por último, o objetivo também das finanças empresariais serve para tomada de decisão estratégica, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre estratégico, tático e operacional. Então, essas tomadas de decisões financeiramente, o que comprar, o que vender, onde investir, melhorar o marketing, contratar pessoas melhores, tudo isso parte por decisão da estratégica da empresa. E quando a gente fala decisão de estratégica financeira, é uma parte que envolve muito controle organizacional. Então, é só um pouco da fala para trazer um pouco da importância das finanças empresariais, tá? Voltando aqui, para que serve essas atividades principais, né? Quais são as atividades principais que a gente precisa fazer dentro do nosso negócio, né? Da nossa empresa? Primeiramente, pessoal, é a gestão do fluxo de caixa.
Logo depois eu vou mostrar para vocês alguns sistemas e algumas planilhas que vocês conseguem fazer isso. Para quem que não sabe o que é gestão de fluxo de caixa, é o monitoramento de entradas e saídas de dinheiro para garantir que a empresa sempre tenha capital de giro suficiente. Eu acho que todo mundo aqui deve fazer isso, né? Controlar o que entra, o que sai. Se não faz, cara, é um erro fatal, tá? Todo mundo que tem negócio precisa estar fazendo controle de entradas e saídas para garantir o sucesso da empresa, né? A gestão de. Tem um erro de português aí, depois eu corrijo, tá, Júnior? Eu mando para você depois. Gestão de capital de giro serve para controlar os ativos e passivos de curto prazo, como, por exemplo, os estoques, contas a receber, contas a pagar, para assegurar o funcionamento do dia a dia do negócio. Então, se a gente quer segurar todas aquelas contas, os vencimentos, a gente precisa ter uma gestão de capital de giro para estar pagando aquelas contas do mês. Então, tem muitas empresas que trabalham durante o mês, logo no início do mês, um quinto dia útil, quando está pagando funcionário, já tem um capital de giro para estar pagando todas as suas obrigações, né? E a gente escuta muito aquela frase de vender o almoço para pagar a janta. A gente vê muitas empresas, eu vejo muito isso nas empresas que estão iniciando, tá? E também tem empresas que estão antigas também que não têm controle financeiro para que fazem isso, né? A gente já teve um negócio que iniciou que estava bastante difícil, que não tinha capital de giro, então realmente precisava vender o produto para pagar a conta que vencia, a conta de energia que vencia naquele mesmo dia. Então isso é desesperador, isso acaba com a saúde mental do gestor totalmente. E também serve, a atividade principal serve para fazer planejamento orçamentário, né? A gente precisa estar fazendo planejamento orçamentário, fazendo previsões de receitas, despesas, investimentos de operacionais para a empresa. Outro também, a atividade principal é a análise de investimentos. A gente precisa avaliar os retornos dos riscos dos investimentos dos nossos projetos. Será que a gente entrar em uma sociedade, uma empresa, será que a gente comprar algum negócio, será que a gente comprar alguma ideia pode nos trazer riscos? Então, essa análise de investimentos a gente também tem que colocar no nosso dia a dia. É algo que é mais complexo de explicar, que precisa de outra aula, mas qualquer coisa vocês podem perguntar no meu Instagram, tá? Eu vou deixar mais para frente. Outra parte também de principal sobre finanças empresariais é sobre gestão de endividamento, né? Todo empresário precisa saber quais são as suas dívidas, quais são as suas problemas que pode ocorrer ali no seu dia a dia, que pode atrapalhar seu fluxo de caixa. Isso, o empresário tem que estar muito bem alinhado com isso. E o principal que o contador pode ajudar vocês, né, pessoal, é a elaboração de demonstrações financeiras e ferramentas. Quais são elas? DRE. A DRE é o demonstrativo de resultado de exercício, onde mostra o lucro ou prejuízo da empresa, onde que a contabilidade puxa todas as receitas, puxa todas as despesas, os salários, investimentos, custos e mostra se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. E ele tem como ter ciência se o empreendedor vai conseguir pegar o lucro mensal, trimestral, anual, ou se nem vai pegar, né? Quando você tem dívida, não se pega lucro. Então, muitas das vezes, a gente vê empreendedores que recebem um faturamento X, mas eles tiram, primeiramente, eles se beneficiam, eles colocam ele como primeiro lugar, mas não sabem nem qual foi o lucro, nem sabe nem se teve prejuízo para estar fazendo isso. É aquele empresário que é primeiro eu, mas no final aí das contas, a empresa está passando pelo vermelho sem ele saber, né? Então, a demonstração financeira é uma ferramenta muito boa que a contabilidade pode ajudar vocês nessa questão. Também temos o balanço patrimonial, que é onde mostra todos os ativos e passivos e patrimônio líquido da empresa. Tudo que a empresa tem de caixa, tudo que a empresa tem de investimentos, tudo que ela tem de patrimônio, todas as dívidas, muito bem ajustada, e ali o contador e o empresário conseguem tomar decisões estratégicas muito importantes para o sucesso do negócio. Certo? Alguma dúvida nesses dois? Francisco, Igor, tudo certinho, né? Por enquanto tá tranquilo. Outro bem demonstrativo é o fluxo de caixa, onde é um relatório que a contabilidade faz que mostra as entradas e saídas de dinheiro
Tem muita gente que opera tanto em caixa, tanto em bancos, né? A gente sabe que o Pix, conta bancária, é o que mais acontece, mas o demonstrativo de fluxo de caixa serve para controlar também o dinheiro. E os indicadores de desempenho financeiro serve para medir o desempenho, né? Então a gente pega ali alguns meses, trimestralmente, anualmente, para ver se teve crescimento de faturamento, diminuição de despesas, e a gente consegue ver se o indicador teve um desempenho positivo ou se teve desempenho negativo. Isso a própria contabilidade consegue oferecer para os empreendedores. E nós temos também as ferramentas sobre indicadores. O Matheus levantou a mão. Matheus? Pergunta aí, Deteus. Pode concluir, se for quebrar aqui o raciocínio. Tá, sobre. Pode concluir, pode Não, concluir. tranquilo. Só para fechar essa importância das finanças empresariais, a gente também tem a ferramentas de software, né? Não existe empresa hoje, eu digo isso, empresa que tem a visão de crescimento, de organização financeira, sem ter ferramentas de gestão, ferramentas de software. E isso no mercado aí no Google, a hora que vocês colocarem lá sistema de notas fiscais, sistemas de controle de fluxo de caixa, vai aparecer mais de milhões de sistemas. A gente tem alguns também que pode indicar para vocês. Sistemas gratuitos são poucos que oferecem uma boa gestão financeira para estar organizando, né? Então são sistemas integrados que automatizam a gestão financeira e facilitam o acompanhamento das finanças aí em tempo real. Então a contabilidade vai ajudar vocês de forma mensal, né? Onde que pega todas as organizações que vocês fizeram no dia a dia e vai passar para vocês o demonstrativo, os balanços, para a gente tomar decisões. Só que é baseado nas ferramentas de software diária que a gente consegue ter um acompanhamento mais automatizado. Então, essas ferramentas eu posso indicar para vocês depois, mas todo gestor, todo negócio precisa ter uma boa ferramenta de gestão de tecnologia. Matheus? Eu acho que você acabou de responder minha pergunta, que eu ia perguntar a respeito sobre como planejar o fluxo de caixa em período de sazonalidade, né? E de incertezas econômicas. Por exemplo, ia acontecer algo, vamos supor, acontece outra pandemia. Aí é uma sazonalidade, é algo que aconteceu que está fora da nossa mão, entendeu? Não evitar, porque não dá para evitar, mas se preparar. Esse dashboard que você mencionou é algo que melhora bastante nesse caso, né? Para a gente poder ter esse painel como se fosse de carro, né? O que acontece, Matheus? Eu vou dar um exemplo aqui de uns clientes nossos que têm indústrias de sorvete. A gente sabe que quem tem sorveteria trabalha muito com sazonalidade. Em tempo de calor, vende-se muito, em tempo de frio, abaixa muito o faturamento. A organização sistêmica e a organização de guardar dinheiro é o principal para quem trabalha com sazonalidade. Eu não sei qual que é o seu ramo, mas as ferramentas de software servem para isso. Por isso que é importante a gente falar sobre as finanças pessoais, tá? Que as finanças pessoais dos donos atrapalham muito o desenvolvimento da empresa, porque quando tem prolabore muito alto, acaba se atrapalhando ali em momento de fartura, né? Quando a gente está em alta, mas em tempo de baixa, a empresa começa a ficar no prejuízo. Então, por isso que existem essas ferramentas, essas demonstrações financeiras, para mostrar para os sócios que tem receita, tem despesa, tem custo, sobrou X. Quanto que a gente vai pegar desse valor, quantos por cento, e a gente vai aplicar no investimento, a gente vai colocar ali numa reserva para a gente conter no tempo de sua sazonalidade baixa. Então, essas demonstrações financeiras, esses sistemas e esses dashboards servem para isso, para a gente estar tendo uma visão estratégica o tempo todo. Às vezes, a gente quer ser o gestor somente operacional, a gente quer estar ali só operacionando, quer estar vendendo, quer estar prestando serviço o tempo todo, mas a gente não foca na estratégia, a gente não guarda dinheiro, a gente não investe, a gente não tenta diminuir o nosso prolabore para tentar ter mais saúde financeira da empresa. Então, assim, eu estava até conversando com o Júnior há pouco tempo, é muita mudança cultural, mental nossa, quando a gente fala de finanças, né? Porque finanças não é estar lá só abrir o fluxo de caixa, ver os indicadores e pronto. Não, a gente precisa estar reformulando desde os nossos gastos pessoais
para a gente estar melhorando aí o nosso, a sazonalidade baixa, porque quando a gente precisa de um dinheiro da empresa, se a empresa não tiver um recurso parado ali, investido, o que que acontece? Vai ter que recorrer aos sócios, ao patrimônio dos sócios, vai ter que recorrer a empréstimo, vai ter que recorrer a financiamentos bancários sem necessidade. Então, isso vai atrapalhando cada dia mais o caixa, certo? Perfeito, perfeito. Quem não sabe gerir R$ 1.000 não vai saber gerir 1 milhão. É isso, né? Com certeza. Eu já peguei clientes aqui com faturamento de 100 mil, fornecedores, funcionários, despesas, custos, somando tudo ali, dava uns 80 mil, só que ele queria ter um prolabore de 30, 20. Então, assim, é um pouco complexo, entendeu? Então, assim, se você não sabe dar Perfeito. prioridade para o seu negócio, uma hora você vai ter que parar para vender o que você construiu na sua pessoa física, na sua família, para pagar a dívida da empresa. Então, eu digo isso muito para os nossos clientes, né? A prioridade sempre vai ser o negócio, porque se o negócio for mal das pernas, vai ter que recorrer à família, à organização financeira da família. E aí já não é legal, né? Perfeito. Certo? Mas o que que pode impactar quando a gente fala de gestão empresarial? Por que que a gente precisa estar acoplando junto com as organizações pessoais? Primeiro que quando a gente traz controle financeiro pessoal dentro das nossas casas, a gente traz redução de estresse e da ansiedade, que a gente já não fica naquela loucura de querer vender para poder pagar uma conta da empresa, a gente já ou então pagar uma água, luz dentro de casa, a gente consegue melhorar essa redução, automaticamente melhora na saúde mental, aumento de qualidade de vida, maior poder de escolha e autonomia e equilíbrio nas relações familiares, né? Então, esse controle financeiro pessoal, a gente sabe que quando a gente está ruim financeiramente em casa, a gente recorre à empresa e quando a gente está ruim na empresa, a gente recorre na área pessoal. Então, esse é um impacto que envolve diretamente no pessoal. É por isso que eu vou frisar bastante agora na parte de finanças pessoais a partir de agora, tá? Mas como a falta de organização financeira afeta os negócios, né? Eu fiz algumas escritas aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Primeiramente, afeta o quê? Quando a gente mistura contas pessoais e empresariais, muitas pessoas utilizam o dinheiro da empresa para cobrir despesas pessoais ou vice-versa, e que compromete o fluxo de caixa empresarial e pode gerar confusão contábil. Com isso, existe aquela famosa frase, né? Eu não vejo dinheiro no meu negócio, eu não consigo ver dinheiro na minha empresa. Mas quando vai ver, o abençoado pegou para ir para o cinema, para fazer compra, para viajar, mas ele não vê dinheiro. Então, assim, a necessidade de separar as contas pessoais e empresariais, eu coloquei logo em primeiro aqui que esse é o principal. Por isso que é importante você ter o controle da empresa, controle das finanças pessoais, e você falar, cara, vou começar a receber X, preciso fixar meu Prolabore, a empresa só consegue me pagar X por mês, e vou começar a dar prioridade para minha empresa. Então, essa falta de organização afeta diretamente na sua empresa. Segundo, redução da capacidade de investimento no negócio. Hoje você está com algum comércio aí, você precisa comprar um freezer, comprar um carro, comprar alguma coisa para crescer o seu negócio, e quando você não tem essa organização, afeta diretamente nos investimentos da sua empresa. Isso pode ser a curto prazo, a médio prazo, longo prazo. Automaticamente, quando não tem organização, afeta na liquidez da empresa, a empresa começa a não ter dinheiro para estar pagando fornecedores, como eu disse anteriormente, aumenta o endividamento quando a empresa não tem controle. Pensa você ter um sonho, você construir uma empresa, passar uns meses, começar a favorecer mais o seu ego pessoal, que eu digo ego pessoal, mais seu prolabore, e a empresa não ter condições financeiras para estar pagando impostos, para estar pagando funcionários, começa a ter endividamento e isso vai virando uma bola de neve, né? A gente sabe que os juros no Brasil não é algo barato, né? É algo muito caro, e isso automaticamente gera falta de planejamento financeiro,
consequentemente, perda de credibilidade no mercado, você já não consegue fazer empréstimo nenhum, você não consegue comprar em lugar nenhum, suas certidões negativas da empresa já não saem, daqui a pouco a dívida vai para a pessoa física, você já não consegue financiar mais nada, começa a desorganizar os demonstrativos financeiros, porque se você junta contas pessoais, contas empresariais, começa a gerar uma desordem no negócio, certo? Mas a gente vai falar agora sobre finanças pessoais, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui um ensinamento bem básico, tá, pessoal? Bem arroz com feijão, mas que para muitas pessoas esse básico funciona e é o que precisa ser feito. Primeiramente, orçamento familiar. Todo mundo faz aqui? Se sim ou não, só escreve aqui, ó. Sim, não, só para ter Eu noção. faço. Eu faço. Depois escreve aí Eu no chat faço para no mim ter aplicativo noção. Mobius. Não sei quem conhece aí. Ah, conheço. Muito legal. Então, assim, é muito legal a gente falar de finanças empresariais, mas se a gente não faz orçamento familiar, que é uma ferramenta dentro das nossas casas, que é um plano que considera a receita e as despesas, a gente, consequentemente, leva essa falta de organização para os nossos negócios. Então, ela ajuda os membros da família a se projetar sobre as metas que propõem alcançar. Eu e minha esposa, todo final do ano, a gente senta e coloca lá numa planilha, né? Nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas, o que a gente quer quitar, o que a gente quer comprar, e a gente vai colocando lá curto, médio e longo prazo. Então, isso é muito importante fazer dentro da família. E o orçamento familiar serve também para capacitar a família a ter uma visão geral do uso do que faz de renda, né? Então, às vezes, eu não sei, eu sei o quanto eu recebo, mas não sei quanto que eu gasto. Então, não saber quanto que gasta, com certeza faz com que os seus sonhos e objetivos se afastem, né? E também o orçamento serve para alcançar as metas através de uma melhor distribuição de renda. Opa! A relação que a gente tem com o dinheiro, pessoal, se dá em 3 pontos: como que ganhamos, como que gastamos e como conservamos. Mas depois vocês reflitam aí, como é que é o significado do dinheiro em minha vida, né? Será que o dinheiro me traz felicidade? Será que o dinheiro serve para aumentar o meu ego? Será que o dinheiro serve porque eu mereço mesmo, né? Existe aquela frase, só se vive uma vez, né? Tem que viver agora, tem que comprar tudo agora. Será que eu consumo tudo o que eu preciso? Será que eu preciso de tudo que eu consumo? Então, são algumas perguntinhas básicas que afeta a família, afeta a saúde, afeta o lazer, e isso afeta qual é o prolabore que você merece ter dentro do seu negócio, né? Então, dependendo das perguntas, você consegue frisar um prolabore depois que você organizar isso. E cada família tem uma meta, um sonho, né? Então, eu trouxe esse desenho, basicamente, um filho quer a bicicleta, outro filho quer um tênis, o pai quer um carro, a mulher quer uma casa, o outro quer viajar. Mas quando é uma família constrói todo mundo no mesmo objetivo e tem a transparência e a clareza de todo mundo, o que todo mundo recebe, o que todo mundo gasta, eu acho que tenho certeza que a família consegue adquirir os sonhos e o objetivo de maneira mais fácil. Então, eu vejo muito proprietários que têm a família, o meu salário é meu, o dela é o dela, e cada um se vira por conta própria, né? Mas a casa é dos dois, o carro é dos dois, a viagem é dos dois. Então, eu não consigo enxergar muito esse negócio de cada um por si quando você é casado, né? Eu não vejo isso quando você é solteiro. Mas quando você é casado, eu acho que a família precisa estar se organizando financeiramente, colocar renda lá na planilha, que eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco. Todas as receitas, todas as despesas que sim conseguem alcançar o mesmo objetivo. Mas para estar fazendo um orçamento, a gente primeiro tem que estar fazendo o objetivo da família. Qual que é o objetivo que a família tem ali? Qual que é o dinheiro, né? Qual que é todas as receitas que constituem a família? Qual que é a previsão de despesas com os respectivos percentuais? E precisa-se também não só fazer isso, precisa estar se acompanhando isso mensalmente para acompanhar os gastos, principalmente, pessoal, o cartão de crédito. O cartão de crédito, acho que todo mundo tem aqui, né? Eu acho que é o maior problema do brasileiro, um dos principais
problemas de endividamento, o cartão de crédito é algo necessário, né? Todo mundo precisa, mas quando se é descontrolado é um maior problema. Então, esse acompanhamento de gastos e o teste e ajuste de orçamento mensal serve para fazer um bom orçamento. Como que faz para comprar com sabedoria? Então, assim, é algo, se vocês quiserem tirar uma foto para depois vocês refletirem, tá? Será que eu tenho necessidade? Será que essas alternativas eu tenho na minha disposição? Quais as vantagens e as desvantagens decorrentes de cada escolha? Qual do tipo dos produtos satisfaria melhor minhas necessidades? E que critérios eu usaria se eu tivesse que escolher um produto para outra pessoa? Então, são alguns passos para comprar, para se gastar menos. Quando a gente fala de consumo inteligente, a gente consegue diminuir nossos custos. Então, a gente consegue descobrir as nossas reais necessidades e desejos. Então, essa é uma frase muito complicada que envolve mentalidade de cada pessoa, né? Tem gente que gasta muito mais do que ganha, tem gente que precisa gastar para mostrar para alguém o que não tem. Então, assim, é uma briga de egos de pessoa para pessoa, né? Às vezes, eu vejo muito isso do brasileiro, né? A pessoa precisa mostrar uma boa marca de uma blusa, mostrar um bom carro, precisa comprar um bom relógio, trocar de celular, computador o tempo todo, e às vezes sem nem precisar e principalmente sem nem poder. Então, às vezes, gera um endividamento ali instantâneo, a curto prazo, sem necessidade. Então, é uma frase que eu trouxe aí para consumir inteligente, né? Então, a gente precisa descobrir a nossa real necessidade e os nossos reais desejos. Avaliar os produtos e serviços e o melhor momento para adquiri-los. A gente acabou de passar por uma Black Friday, né? Teve muito desconto. Às vezes tem uns descontos que são inventados, né? Eu não acredito muito. Também olhar para as outras fontes de lazer também saudáveis e que às vezes não são lembradas, né? Às vezes quer só para o lugar caro, não quer ver um lugar barato, econômico que está do nosso lado para a gente tentar diminuir despesas, aproveitar espaços coletivos. Tem gente que não gosta, prefere estar fazendo lugares mais pagos. Claro, se a pessoa pode, ok, mas tem muitas famílias, muitos empreendedores dentro das suas famílias que preferem estar gastando além do que pode, indo para lugares que nem deveriam, podendo aproveitar espaços mais econômicos para diminuir seus gastos financeiros. Quem quiser tirar uma foto aí, foram alguns princípios que eu trouxe da boa administração financeira pessoal. Primeiro é viver com menos do que se ganha, aprender a discernir as necessidades do desejo, isso já é uma guerra emocional de cada um, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é necessidade, mas o desejo, principalmente quando mulher está no frente do shopping, né? Que vê mais do que precisa. Então, às vezes é necessário ter essa separação, tá, pessoal? Porque o desejo, a emoção faz com que a gente gaste sem necessidade. Elaborar um orçamento e viver dentro dele, que isso é necessário. Planejar aquisições maiores, evitando compras a crédito. Procurar adquirir a casa própria. Aí o Júnior eu não sei como é que é a visão dele sobre investimento, né? Já envolve investimento. Tem gente que fala que casa própria não é investimento, que prefere alugar, que é melhor receber os juros. Eu já sou da situação No que eu final eu prefiro ter a falo. casa própria. Hã? No final eu No falo final para você vocês. fala? Tá bom. Aí cada um tem sua defesa própria. Aí cada um, quando eu falo com o investidor, isso aí às vezes é uma briga, viu? Livrar-se das dívidas, adotar um plano de poupança. Quando eu falo poupança, pessoal, eu falo sobre investir, tá? Poupança não é investimento. Aí é uma visão também com o Júnior. A minha visão é que poupança não é investimento. É uma carteira ali que você saca de imediato só para não ficar na conta corrente. Mas a família tem que adotar um plano aí de investimentos. E cuidar melhor dos seus patrimônios, né? E ser honesto nos assuntos financeiros dentro da família. Eu já vi muitas famílias sendo separadas porque não tem transparência dentro de casa quando fala sobre finanças, sobre receitas, sobre despesas, sobre os objetivos, sobre caixa viagem, sobre caixa cartão de crédito, sobre alimentação. Não tem nada transparente. Então,
não é honestos nos assuntos financeiros. Quem quiser entrar no meu Instagram aí, digitar planilha, o meu Instagram é esse aí, André Horda Contador, digitar planilha, o meu marketing, ele estava preparando um sistema ManyChat para mandar a planilha de forma automática, mas eu não sei se deu tempo. Manda aí planilha no meu Instagram que o robô vai disponibilizar. Se não disponibilizar, é porque ele não conseguiu. Amanhã eu mando para vocês, tá? Pode mandar planilha no meu Instagram. É uma planilha de orçamento familiar, controle básico. Tem gente que usa sistemas para fazer controle financeiro pessoal, mas essa também é uma planilha que eu construí muito estruturada, muito organizada, que fala sobre renda total, despesas, o resultado que sobrou no exercício, o saldo projetado para possível investimento e logo abaixo está lá poupança, investimento, aluguel, seguro, energia, o quanto que gasta de café, de leite, todas as compras. Então, assim, é algo muito detalhado que às vezes a gente não conta. Aquele cafezinho que a gente toma todo dia na padaria, que é R$ 5, no final do mês vai dar 200, R$ 300, que no final do mês você fala, meu Deus, o dinheiro sumiu, mas são essas pequenas anotações que fazem a gente projetar para possíveis investimentos, certo? Ok, pessoal? Vou seguir em frente. Calma aí, deixa eu só achar você aqui rapidão. Achei. Quem quiser essa planilha, escreve lá no chat planilha que o robô vai mandar em 5 minutos. Se não mandar, eu Tá ouvindo? Voltou aqui a internet. Tranquilo. Tem pessoas que preferem trabalhar, que trabalham com planilhas também no controle financeiro empresarial. Quando a gente fala de finanças empresariais, eu prefiro trabalhar com sistemas, certo? Tem vários sistemas aí no mercado que pode ajudar vocês nesse controle. Aqui é só um controle familiar. Posso seguir? Show. Pode seguir. Tá, mas quando a gente. Só para fechar essa parte de finanças pessoais, tem muita gente que fala assim: mas eu vou organizar minha vida, vou colocar tudo em ordem, mas eu tenho várias dívidas, né? Isso é normal do brasileiro. Eu terminei uma consultoria financeira pessoal de uma família semana passada que o pessoal faltou chorar, meu Deus do céu. Mas é porque a gente entende que dívidas é algo que a gente fez no nosso dia a dia durante muito tempo, né? A gente não priorizou ter organização financeira. E também são algo que acontece no dia a dia, né? Mas quando a gente trabalha sempre visando o longo prazo, guardando dinheiro, investindo, pegando uma porcentagem do seu salário, do seu prolabore, guardando para uma possível emergência no futuro, a gente consegue diminuir essa parte de dívidas. Então, basicamente aqui, esteja atento, você é capaz de negociar diretamente com o seu credor, evite negociar através de intermediários, tem muitos intermediários que cobram aí para você estar intermediando, advogados, cobradores. Não tenha receio de sentar frente a frente com o seu credor, ele que é o recebedor do dinheiro de volta. São mensagens muito básicas, mas a gente trabalha com todo tipo de público. Tem pessoas que têm pavor de mexer com negociação de dívidas, tá? É algo emocional, psicológico, pessoas que sofrem muito com isso. Muitas pessoas acham isso aqui muito óbvio, mas a gente trabalha com público. Para vocês terem noção, a gente trabalha até com juízes, procuradores federais que têm endividamento altíssimo, altíssimo, assim, algo assim inacreditável, que tem, quando fala de finanças, chega a se treme. Então, assim, às vezes o cara recebe 2, 3 mil reais, tem mais patrimônio do que quem recebe 40, né? Esse que é o poder da falta de clareza nas organizações financeiras. O pessoal vive atrás de financiamentos, empréstimos para
custear o ego pessoal, né, as necessidades emocionais deles instantâneas, que não leva a lugar nenhum. Então, a gente lida com todo o público. E também aí esteja atento para solicitar o demonstrativo de dívida, a fim de verificar o que está sendo cobrado. Então, assim, o valor principal da dívida, multa, juros, mora. Então, às vezes, você está com dívida no banco, dívida no cartão de crédito, o banco, qualquer pessoa que seja, qualquer empresa só te manda a dívida, mas você tem que solicitar multa, juros, mora, tentar fazer negociações, tentar resolver de maneira mais ciente possível para tentar diminuir as despesas. Não é só sobre diminuir dívidas, tá, pessoal? Não tem como a gente falar de diminuição de dívidas e a pessoa deixar de comer. Então, quando a gente faz consultoria financeira pessoal, a gente analisa muito assim as receitas, a gente analisa muito as necessidades da família no dia a dia. Não adianta a gente querer tirar tudo que a pessoa gosta, a família gosta, para pagar as dívidas, senão a pessoa enlouquece, né? Aí não, tem gente que não precisa sair pelo menos seja uma vez por mês. Aí como é que manda a família ficar só presa em casa para pagar a dívida? Aí a família vai ficar doida. Certo? Quais são as principais diferenças empresariais e financeiras de finanças pessoais? Eu vou primeiro aqui focar no objetivo. Quando a gente fala de finanças empresariais, através de sistemas, através de organização, através de controle de fluxo de caixa, de bons sistemas, um profissional contábil, o foco sempre vai ser maximizar o lucro, crescer o lucro e o valor da empresa. Maximizar o lucro para sobras financeiras, maximizar o lucro para possíveis investimentos, maximizar o lucro para sobrar dinheiro a mais para os sócios. Quando eu falo o salário do sócio, é o salário fixo, o lucro é o que sobrou da empresa. Mas às vezes o pessoal olha lá no trimestre, ou no mês, ou no ano, sobrou lá 30, 40, 10 mil, 5 mil, e acha que é simplesmente transferir para a conta pessoa física. Mas a empresa também precisa ter dinheiro parado para possíveis investimentos. Então, o principal objetivo das empresas é maximizar esse lucro e gerar valor ao negócio, né? Quem é o que não sonha de sua empresa crescer e ver a sua empresa comprando outras empresas? Então, por isso que existe a organização das finanças empresariais, né? O dinheiro em caixa é poder, como eu disse anteriormente. Caixa sempre vai ser poder. O objetivo das finanças pessoais é manter o equilíbrio e realizar sonhos, né? Manter o equilíbrio dentro das suas casas, né? Você iniciar o mês ali sabendo que você vai ter um prolabore de tanto, sua esposa de tanto, você vai conseguir pagar todas as suas contas e você ter um equilíbrio financeiro e emocional para que isso não afete o seu negócio. Porque o dia que suas finanças pessoais são afetadas, você consequentemente vai querer recorrer à sua empresa. E isso acontece vice-versa. Quando a gente diz no aspecto decisões, nas finanças empresariais serve para mexer com investimentos, diminuição de custos e você trabalhar o preço de venda. Eu acredito que você já deve ter visto grandes empresas aí com preços absurdos de baratos, porque eles investem em quantidade para o consumidor comprar mais. Então, quando a gente está pequeno, a gente não consegue trabalhar muito no preço de venda, porque nossos custos são altos, nossas despesas ainda são altas. Então, essas decisões das empresas, quando se tem caixa, você consegue queimar produtos de maneira mais fácil com preço de venda. E isso aumenta investimentos, aumenta custos. E nas finanças pessoais servem para o consumo, né? Que as famílias, não é eu, esposa, marido, filhos, só consomem, né? Estão lá para consumir, para água, luz, telefone, bebidas, consumo de mercado, saída, carro, casa, é só consumo. E investimentos também pessoais, né? Finanças pessoais também servem para ter investimentos pessoais. Ah, como é que eu faço a separação desses pessoais e empresariais? A empresa tem que ter o seu investimento e a família tem que ter o seu investimento, tá? Não tem que haver essa separação. Então, é muito importante para ter a decisão da família, adquirir o seu carro, adquirir a sua casa própria, e a empresa também precisa ter o seu investimento para adquirir o carro da entrega,
a sede própria, né? Todo mundo sonha em ter uma sede própria para estar colocando a sua sede ali. Então, ambas têm que ter sua organização. Para que servem os indicadores? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem levantar aqui, tá? A mão. Para que servem esses indicadores? Eu já falei para vocês nas empresariais, esses demonstrativos que a contabilidade faz, serve para ajudar na tomada de ajudar na tomada de decisão administrativa interna. Serve para diminuir custos, serve para ver como criar novos produtos na empresa, serve para você debater com diretores como melhorar o faturamento, como diminuir despesas. Todos esses indicadores servem para isso. Tá? Todo mundo sonha em ter uma empresa ali e ver todos os indicadores, né? Se está no azul, se está no vermelho, esses indicadores servem para isso. E nas finanças pessoais, serve para ter o orçamento familiar, que é a planilha que eu vou disponibilizar no Instagram para vocês, e você ter o controle de dívidas. Para isso que serve aí esses indicadores. As ferramentas no âmbito empresarial, existe os ERPs, né, que é os sistemas de softwares, que tem milhões aí no mercado, que eu posso indicar para vocês aí uns 10, 20, 30, 50, para fazer esse controle de finanças empresariais. E esse próprio sistema gera relatórios financeiros. Quanto que foi no mês de março, quanto que foi de vendas no mês de abril, maio, junho, assim consequentemente, quanto que foi as despesas, eles geram automaticamente um dashboard. Então, por isso que eu falo que dentro da empresa é muito interessante ter sistemas para isso, tá? Para controlar todas as receitas e todas as despesas. Eu digo mais ainda quando fala de comércio ou indústria. Todo comércio e indústrias vende demais diariamente. Pensa a gente controlar isso numa planilha. Como é que você vai controlar todas as vendas ali no caixa numa planilha? Praticamente impossível, entendeu? Ainda mais quando você tem um caixa, 2, 3, 4. Não existe sistemas planilha para negócios de porte de comércio, de indústrias, e a maioria dos prestadores de serviço, exceto alguns que prestam pouquíssimo serviço ali e a receita é baixa. Aí eles controlam mais em planilha financeira. E nas finanças pessoais serve mais para planilhas e aplicativos de controle, para você saber quanto que você recebeu, quanto que foi as suas despesas, as contas que você já pagou, é mais um mérito de controle mesmo. E a relação nas finanças empresariais serve para impactar os lucros e o retorno sobre os investimentos. Então, basicamente, aí a empresa é para maximizar lucro e gerar investimentos, né? Você vê investimento do seu negócio, né? Quanto que você está guardando, quanto que você está investindo, quanto que você está comprando de bens para o seu negócio. E tudo isso, tá, pessoal? Vocês têm que estar avaliando muito bem. A gente avalia muito bem com os nossos clientes na contabilidade, porque nem sempre determinado investimento, nem sempre determinada compra, nem sempre determinado carro é um bom retorno financeiro. Então, isso tudo tem que estar muito bem avaliado, qualquer operação que a empresa faça. E a relação das finanças pessoais impacta no bem-estar e na qualidade de vida, né? Eu acredito que todo mundo quer iniciar o mês, ver uma planilha que eu recebo X, minhas despesas é tanto, já vou pagar logo todas as minhas despesas no início do mês, já vou fazer meu investimento, o que sobrou aqui eu vou gastar para custear meu custo de vida no dia a dia. Então, isso é muito bom para ter saúde mental. Não é interessante, pessoal, vocês viver o dia após o outro. Cara, isso é horrível. Você esperar receber, tirar algum valorzinho ali da empresa para poder pagar a conta de água e de luz dentro de casa. Esperar receber, fazer alguma venda da empresa para poder fazer as compras dentro de casa. Isso não é saudável para a família, isso não é saudável para o bem-estar e a qualidade da família. Então, por isso que é importante os sócios terem um prolabore fixo, um salário fixo, né? Funcionário tem que... mas eu não sou funcionário para ter salário fixo. Você é empresário e é importante você analisar as suas receitas, as suas despesas da sua empresa e você aprender a fixar um salário para você viver, colocar o seu custo de vida ali perante aquele salário. O que sobrar, deixa para a empresa
ou a cada trimestre, ou anualmente você analisa ele com o seu contador e vê se consegue gerar algum lucro para a pessoa física. Que, inclusive, lucros e dividendos, pessoal, é isento de imposto de renda, tá? Quem recebe lucros e dividendos feito pela empresa é isento de pagar imposto de renda. Então a gente sabe que o leão está aí para engolir todo mundo, né? Então a gente, quando fixa um prolabore, você consegue pagar um valor menor, custear o seu custo de vida, e no final do ano, ou no final do mês, do trimestre, do semestre, aí vai depender da empresa, consegue compartilhar aí o seu lucro isento de imposto de renda. Tem sócios dentro do escritório que faz essa distribuição uma vez no ano. Tem sócios que preferem fazer todo mês para diminuir a carga tributária. Só que esse controle tem que ser feito muito bem detalhado, porque para distribuir lucro, a empresa tem que ter sobrado dinheiro, depois de todos os gastos trabalhistas, todos os gastos da empresa, certo? Alguma dúvida aqui nessa tela? Por enquanto tá tranquilo. Para a gente fechar aqui, pessoal, a educação financeira na prática, tá? Eu vou fazer um desafio para vocês aqui. É uma coisinha de matemática, tá, pessoal? Bem simples. Eu queria que vocês pegassem essa planilha e juntassem aí com os maridos de vocês, as esposas. Vamos ver se isso dá certo, tá? Fazer isso na prática, no dia a dia, para quem não tem controle financeiro. Para quem já tem, já está excelente. Uma cultura de 7 dias. Anote uma folha de papel, tá? Todas as categorias e despesas que compõem o gasto da família. Se tiver um computador, abra no Excel que eu vou disponibilizar no Instagram. Coloca todos os gastos, todas as despesas, cafezinho, compra, coloca no Excel e joga lá, senta com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, joga tudo lá dentro do Excel. No segundo dia, vocês vão ter certeza que vai ter valores que passou despercebido. No primeiro dia vocês não vão conseguir juntar todas as despesas e vocês vão revisionar isso. Pessoal, não façam tudo isso em um dia só, que não dá certo, é impressionante. Eu já fiz alguns testes pessoais e não deram certo. No terceiro dia, coloca valores a cada despesa. Então, assim, água, luz, coloca lá os valores. Café, coloca valores. Aluguel, prestação, carro, coloca valores. Pode ter, se você quiser colocar até uma média das contas, pega dos últimos 6 meses, faz uma média e coloca. Registra os gastos físicos que não tem comprovante. Pode registrar tudo no terceiro dia. No quarto dia, abra cada despesa, coloca valor unitário, coloca o número de vezes que elas ocorreram ao longo do mês. Vocês vão ver na planilha lá que tem de janeiro a dezembro. No quinto, convoca a família toda para estudar cada despesa e ver o que pode ser feito para reduzir os gastos. Esse aqui é a hora que o povo chora, né? O povo chora, o povo briga e não vai diminuir. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Para de comer você e começa a briga, começa a confusão. Mas no quinto dia vocês resolvam isso. No sexto dia, mais uma vez, para definir quais os gastos serão cortados. Quais gastos serão realmente necessários e os que terão frequência diminuída e aqueles que deverão ser banidos do orçamento. Tem muitos gastos que a gente precisa retirar, por exemplo, assinaturas de televisões. Tem muita gente que está gastando mais do que recebe, mas tem várias assinaturas de televisão que sem necessidade nenhuma. Tem gastos, cara, tem uma diversidade de gastos aí que a família não precisa. E no sétimo dia só descansa, mas tem que colocar em prática aí todo dia, né, para saber o orçamento familiar, tá? Então, assim, é um dever de casa assim, bastante interessante para quem não tem essa planilha, certo? E aqui é só um teste para saber administrar o seu dinheiro, né? Algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Será que a gente costuma fazer planos para suas despesas maiores no ano? Como é que a gente faz esses planos para tentar diminuir? Você costuma manter um registro escrito de suas despesas mensalmente? Esse controle financeiro em planilha? Raramente você fica no vermelho antes de receber o seu próximo salário?
Ou isso acontece todo mês, né? Quando o empresário está lá com o seu salário, com suas despesas em casa, será que recorre lá ao faturamento da empresa? Ah, vou lá tirar da empresa para pagar minhas contas aqui no final do mês. Isso aí é o que mais acontece, né? Isso aí acontece todo mês. Aí no final do mês, o empresário fala: eu não consigo ver lucro na minha empresa, né? Mas ele tira dinheiro toda hora para pagar as contas. Quando fica no vermelho, você evita pedir dinheiro emprestado a parentes, ou amigos, né? Ou agiotas, né? Tem gente que pega dinheiro em agiota com juros altíssimos, ou precisa colocar lá, tirar da empresa para depois devolver. O Júnior tá abrindo o olho e ele já fez isso. Você geralmente se preocupa em saber o preço final de um produto quando compra a crédito. Pessoal, tem muitas vezes comprar crédito você paga mais caro. Ah, mas aí já vamos entrar em outro problema. Eu vou comprar crédito porque gera ponto, beleza. Aí já é algo que, se a pessoa que tem controle e gera pontos e consegue transformar em viagens, transformar em dinheiro, já é outra questão que também é bastante interessante. Mas tem muitas vezes que comprar à vista, o desconto é absurdamente mais. Então é preciso analisar isso, tá? Isso eu digo no âmbito da empresa e no âmbito de fins financeiros pessoais também. Por isso é importante você ter dinheiro guardado em caixa. Você costuma ir a mais de uma loja para comparar preço e qualidade antes de definir, antes de comprar algum produto? E quando eu estou fazendo essa pergunta, eu digo isso na área pessoal ou empresarial. Será que na empresa, quem tem comércio aí, será que vocês fazem estudo de campo com os fornecedores para saber qual que é o mais vantajoso? Será que você já viu se for comprar fora do estado é mais vantajoso? Lembrando que tem compras para empresa, comerciante, pessoal, vocês que são comerciante aí, quando se compra fora do estado tem aquele DIFAL, né? O DF tirou o diferencial de alíquota para comércio já tem algum tempo. O Goiás precisa estar faturando mais de 360 mil anos nos últimos 12 meses. Né? Se estiver faturando mais, tem a cobrança de compras de fora do estado. Mas é algo mais detalhado de contabilidade. E também na vida pessoal, né? Será que você costuma ir em mais de uma loja ou não? Eu vou na primeira, já compro logo e pronto. Então é importante fazer esse teste de administrar esse dinheiro mensalmente. 8. Seus compromissos estão sendo pagos no vencimento ou só depois que vencido? A gente já paga tanto imposto, a gente já tem tanto prejuízo com o governo, tudo que a gente compra tem imposto, carro é 60% de imposto, mercado é 30, 40, 60% de imposto. Então, será que seus compromissos ainda vocês precisam pagar juros e multa? Então, se está acontecendo isso, não tem controle financeiro, precisa estar organizando as finanças pessoais, tá? 9, será que você poupa? Isso aí já é âmbito familiar. Será que você consegue poupar pelo menos 5% do seu salário mensalmente? Quando eu digo salário, é o prolabore, tá? O salário do proprietário. Que eu estou falando com empresários aqui. Será que você poupa 5% do seu salário mensalmente? Você guarda, investe. Ah, mas eu vou investir para quê? Só se vive uma vez. Tem aquela família, eu vou investir para quê? Eu vou comprar hoje, eu vou sair hoje, eu vou viajar hoje. Cara, mas é complicado você viver assim, né? Daqui a pouco você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, só de juros aí é um absurdo que a gente paga, e fora as oportunidades que a gente perde no nosso dia a dia quando a gente não tem ambição de você guardar dinheiro, de você investir, né? Aí entra o papel do Júnior em você investir dinheiro a longo prazo, né? Para você ter uma aposentadoria, para você tá dormindo e tá recebendo dividendos, está recebendo juros aí de bancos. Então isso é bom demais, né? Você tem uma aposentadoria. A gente sabe que se aposentar no Brasil, a gente que é novo assim, é meio difícil, né? A gente falar sobre isso. Mas é interessante sempre poupando, investindo, tá? 10. Você consegue se divertir sem gastar muito dinheiro? Será que tudo que a gente vai fazer tem que gastar dinheiro para todo lugar que a gente for? Tem que ser algo que a gente pague? Não tem algo que a gente goste, que é mais econômico, que a gente consiga poupar mais? Todas as compras que você faz são necessárias? Então, sim, são algum teste que você precisa
monitorar no seu dia a dia, monitorar na qualidade das suas finanças pessoais, monitorar nas finanças empresariais, e isso impacta diretamente na vida profissional e nos negócios. Então, essa parte de organização pessoal e empresarial tem total sinônimo, né? O pessoal até me perguntou aqui, mas por que você fala de finanças empresariais e deixa de falar de finanças pessoais? Não tem como a gente não falar de finanças pessoais no negócio, pessoal, porque o dono afeta 100% no negócio, né? Eu posso melhorar o meu faturamento, eu posso melhorar a minha lucratividade, eu posso diminuir as minhas despesas, mas se eu quiser, dono da empresa, atrapalhar o meu negócio totalmente, sem problema algum. Eu pego dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou viajar, eu vou fazer o que eu quero, mas na hora dos vencimentos lá das contas da empresa, a empresa entra no vermelho e os sócios vão ter que se deparar aí com empréstimos, com financiamentos, né? Então, hábitos saudáveis dentro de casa faz com que o nosso negócio se transborde em lucratividade. Então, é importante fazer a separação das finanças pessoais e empresariais, sim, pessoal. A gente precisa sempre estar antenando a isso. E para que eu preciso investir? Resiliência em tempos de crise. A pandemia é um excelente exemplo que eu trouxe para os meus clientes. Clientes que não tinham controle financeiro, clientes que não investiam em marketing, clientes que não tinham dinheiro guardado, clientes que não tinham essa probabilidade, essa mentalidade, sofreram demais. Eu vi várias empresas aí sendo fechado portas porque não tinha organização, não tinha investimentos. E isso é muito sério. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer no amanhã. Então, organizar financeiramente faz com que a gente tenha um mar mais tranquilo no dia seguinte. Quem trabalha sempre no vermelho sempre vai correr riscos. E eu acho que ninguém abre empresa para aumentar os riscos, né? Empreender no Brasil já é um risco. E empreender no Brasil sem controle, sem uma boa organização financeira, aí que é um risco mesmo, né? Aí é uma loucura. Então, assim, pessoal, para encerrar minha fala, finanças empresariais não são apenas sobre números, mas sobre estratégia e visão que impulsionam a empresa para o sucesso. Com um gerenciamento financeiro eficaz, podemos não apenas sobreviver, mas prosperar no mundo dos negócios e gerar mais segurança às nossas famílias. Então, é algo extremamente importante que não é só importante, e sim necessário. Tudo que a gente faz na nossa vida, no nosso cotidiano, envolve dinheiro, envolve gasto, envolve receita. Então é algo que a gente precisa gerar transparência, em primeiro lugar, dentro de casa, ter bons sistemas na empresa, tá? Para estar controlando isso, uma boa contabilidade para estar gerando indicadores financeiros para vocês estarem gerando sustentabilidade e crescimento para os negócios de vocês. É um tema que envolve assim o dia inteiro falando, fazendo algumas dinâmicas, mas como o tempo é curto, trouxe um tema bastante enxuto para vocês. Eu acredito que vocês devem ter visto a importância de fazer essas separações, a importância das finanças pessoais e empresariais no nosso dia a dia. Ok? Finanças, pessoal, é mais uma mudança de mentalidade. Não adianta a gente fazer planilha e colocar no sistema, se a gente não muda a nossa mentalidade primeiro, viu? A gente precisa primeiro organizar a nossa mentalidade, ver onde que a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos, nossos objetivos e o que a gente está apto a abrir mão, né? Finanças, você tem para alcançar o objetivo e meta de trocar de carro, de trocar de casa, fazer o que a gente quiser, é abrir mão também de alguns gastos, tá? E é isso aí, Júnior, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, galera. Galerinha, alguma dúvida aí para o André? Dúvidas? Não, só agradecimentos mesmo. Agradecer pelo André pela presença aí. Cara fortíssimo. Agradeço demais, viu? Tamo junto demais. Eu tinha muita coisa aí que precisava demais de ouvir. Isso é bom. Principalmente a respeito daquela parte lá das perguntas sobre as compras. Tinha muita pergunta lá que eu não estava
antenado, entendeu? Eu gostei Perfeito. demais, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Bom, respondendo uma parte que o André pediu sobre a casa própria, Ixi. tá? Galera, o que que acontece? O mercado financeiro, ele vai te dar um retorno financeiro maior do que a casa na maioria dos casos. Na maioria dos casos. O mercado financeiro, por exemplo, um fundo imobiliário. Se eu pegar hoje 1 milhão e aplicar em fundos imobiliários, vai me dar uma média de 1% ao mês. 1% de 1 milhão dá 10 mil. Se eu for pegar uma casa de 1 milhão hoje, o aluguel dela é abaixo de 10 mil. Sim. Então, eu consigo aplicar o dinheiro, pagar o aluguel e continuar com uma sobra no meu bolso. Essa é a visão do mercado. Essa é a visão do mercado. Porém, se fosse viver só da visão do mercado, Thiago Negro não teria casa própria, assim como os maiores players do mercado têm. Por quê? Quando você adquire um imóvel, não é só sobre lucratividade, não é só sobre rentabilidade, mas também de deixar também um legado físico para as próximas gerações. Quando você mora de aluguel, você tem a liberdade de mudança, de cansei desse imóvel aqui, vai acabar o contrato, eu vou para outro. Você tem a liberdade geográfica. Mas você também fica refém do proprietário que de repente quer a casa e você tem que mexer com mudança de uma hora para outra. E isso é um saco. Isso é um saco. Eu sou da filosofia do seguinte: você tem que buscar o mercado financeiro para sua aposentadoria. Fato. Só que se você tem o sonho da sua casa própria, você tem que realizar isso também. Entende? Porque se é o seu sonho, você tem que tornar ele realidade. E o mercado não está para empatar o sonho. O mercado, na verdade, ele é feito para realizar o seu sonho. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Aplique no mercado financeiro, busque o mercado financeiro para sua aposentadoria. Aposentou, agora busca a sua casa própria, porque você tem capital suficiente de dar uma entrada na casa dos sonhos e assumir uma parcela da casa dos sonhos, para não ficar igual um macaco gordo pulando de galho em galho, de casa em casa, até achar a casa que você quer. Além disso, o fato de você ter uma casa, aí não tá bom, ter que ir outra, ou mexer com reforma você morando lá e tendo criança, que é horrível. Então, existe uma coisa chamada processo. Processo. Você tem um processo. Eu tenho um imóvel próprio e eu tenho dinheiro no mercado. Meu imóvel está à venda para que eu compre um outro imóvel maior. Só que quando eu vender esse meu imóvel, eu vou dar uma entrada no outro e vou financiar o restante. Só que os juros que vai ser pago desse financiamento é o dinheiro restante que está aplicado na Bolsa. Então, a Bolsa de Valores vai pagar o financiamento para mim. É o que eu falo para vocês, os juros são simples. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Até quando você vai ficar pagando? Não existe certo ou errado da casa própria. O que existe é o momento certo de você saber investir, o momento certo de você saber tornar um sonho realidade. Eu poderia muito bem, com o dinheiro que eu tenho hoje aplicado na Bolsa, comprar o meu apartamento à vista e estar andando numa Mercedes. Mas existe uma diferença entre status e extratos. Extrato é o que está na minha conta e vai me dar futuro. Status é o que as pessoas acham. E com todo respeito, eu estou cagando para a opinião do que os outros acham a meu respeito, a minha vida. Entende? Isso se chama mentalidade. Vou ter minha casa própria? Vou. Cara, mentalidade, velho. Mentalidade, isso Entendeu? mesmo. Vou comprar um imóvel agora maior para minha família? Vou. É a casa dos sonhos? Não. Mas eu sei que quem vai pagar os juros não sou eu, é a Bolsa de Valores. E quando eu decidir vender, eu tenho lucro. A minha casa dos sonhos é na beira da praia, daqui 3 anos, quando eu bater a meta da aposentadoria. Vocês têm que entender que existe um planejamento pessoal e um planejamento empresarial. Se você não planeja, não executa, sonhos vão continuar como sonhos. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Aprenda a controlar ele e os sonhos vão sair do papel. Beleza? Andrezão, quer falar mais alguma coisa?
Tá bloqueado seu microfone. Desbloqueia, meu bem. Só agradecer, tamo junto, vamos pra cima, vamos trabalhar e ajudar essa galera aí que estão precisando de ajuda financeira, né? Pode contar comigo. Qualquer coisa me chame, viu? Top demais, top demais. Você é brabo. O Júnior já é mito já das finanças, né? Mas o lucro de dividendos não tá tendo imposto ainda não, cara? Eu li uma lei que o Haddad ia botar e o Congresso ia aprovar. O Haddad, ele quer colocar, mas eu acho que não vai dar certo, tá? Difícil ele conseguir aprovar na isso. Câmara se aprovar, vai ter um colapso muito grande aí com grandes empresários. Já tá tramitando ainda, né? Tá tramitando ainda, eu tenho certeza que já vi até empresas grandes falando que vai sair do Brasil só por tributar esse lucro de dividendos. Então, assim, é algo que eles precisam avaliar muito, mas eu não sei se o governo está avaliando muita coisa. Porque eles vão arrecadar mais de uma vez, né? Porque a empresa já tem desconto, né? Então, na distribuição de lucro, o cara vai arrecadar uma taxa e mais imposto de renda ainda, pô, não tem como. Porque a empresa já tá, o governo já está arrecadando com a receita, né? Vendeu o preço do serviço, arrecadou. Isso. Aí vai arrecadar o que sobrou, aí já é demais. Vai arrecadar o que sobrou, não, e queria uma taxa no que sobrou mais o imposto de renda, é isso que ele queria. Mas assim, o Haddad ainda tá com a cabecinha para fazer isso. Mas bora ver onde que ele quer chegar, né? Vamos ver, né? Até o governo tá perdendo força, cara, nem para passar esse pacote aí dele, ele conseguiu, não tem força nem para votação. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, mas não duvido de nada não, cara. Você tem comércio também? Quê? Você tem comércio também? Não, sou sócio do B2B. Tem comércio, não. Ele tem uma empresa, assim. Tem uma empresa. Ele tá preocupado, é muito lucro para transferir para a conta dele. Pô, tá querendo ter lucro lá, mas já tô preocupado antes. No mal tem, imagina se muito lucro para transferir, hein, rapaz? Já tá preocupado com o imposto. Já fica preocupado com o imposto antes, cara. Já pensando no futuro. Falei, caramba, se esse cara aprovar, o que eu vou fazer? Mas se for tributado, muitas empresas vai inventar despesa, vai inventar gasto para não sobrar lucro. Exatamente. Vai ser uma confusão. Tem uma galera que tá botando empresa lá fora, tá vendendo aqui dentro do Brasil, cara. Esse pessoal de TI estão vendendo em dólar. Aí eu sei que a empresa tá lá nos Estados Unidos e o cara vende com gateway dos Estados Unidos pra lá. Falei, cara, isso aí dá certo, cara. Tem muitas formas de trabalhar isso daí. Acho que o governo vai conseguir aprovar essa loucura, não. Também acredito que... Espero que não, né? Galera, vou parar aqui a gravação, rapidão.